Bom dia. Então, nesse vídeo aqui, eu vou comentar sobre os transcendentais do ser, né? Coisa rápida, em atendimento a uma pergunta que me fizeram nos comentários do vídeo que eu fiz contra o comunista Jabor lá, né? No meu react, né? Então lá, o pessoal me pergunta para eu comentar sobre transcendentais, sobre metafísica, materialismo, né? Então, vou fazer aqui sem nenhuma preocupação de avançar muito no tema, título de esclarecimento, né? Então vamos comentar sobre esse termo. Transcendente significa, a origem da palavra significa passar subindo, significa alguma coisa que está além do mundo material, né? Então, marxista não pode acreditar em nada transcendente, porque justamente transcendente é aquilo que extrapola o mundo material, né? O problema é que em todas as coisas há qualidades que constituem o seu próprio ser e estão além da matéria, que são os transcendentais. Quem pensou muito sobre isso foi Platão. E aí Platão discorreu sobre né, para quem estuda da hora, né, aquela famosa e espetacular tríade, né, que é o bem, o belo e o certo, né? Então, são transcendentais do ser. Isso, e aí, extrapolando um pouco, né, nós podemos ver que esses conceitos que fogem do mundo material e são produtos da razão humana, ou seja, a razão humana é que compreendeu a existência dos transcendentais, né? Então é uma coisa que gera curto-circuito na mente dos materialistas e dos marxistas, porque como são conceitos que, se explicar, a pessoa com boa vontade, honestidade intelectual vai dar razão, que existe realmente, com exemplos que daqui a pouco eu vou dar, vai ficar fácil que existe, porém, como não são produto de progresso tecnológico, de relação econômica, de relação de troca, de invenção de ferramenta, aquilo ali entra em curto-circuito para a mentalidade marxista. E também fica muito difícil para o marxista explicar o bem e o mal, porque como eles não têm um pensamento transcendente, e essas são questões transcendentes, então fica difícil. Então por isso que eles se enrolam, né? Eles não conseguem definir esses conceitos, porque vão além da esfera material, e se eles procuram definir e enrolar, então eles estão negando o próprio materialismo. Então eles entram em curto-circuito e não conseguem escapar da enrolação, né? Bom, então vamos ver então. O bem, o belo e o certo, eles são imutáveis e valem para sempre. Exemplo clássico. Então vamos pegar aqui o certo. Então, uma verdade. Teorema de Pitágoras. O Teorema de Pitágoras é um belo teorema, né? Fascinante, até muito bonito. E ele é uma verdade. Para sempre. Para sempre. Então as coisas, não só ele, todas as coisas matemáticas, não são verdades para sempre. Isso aí não é produto de relação econômica. Pitágoras não chegou a essa conclusão porque ele trabalhava na agricultura, ou era navegador, ou nada, porque pensando, chegou nesse raciocínio. Então o teorema de Pitágoras vai ser sempre daquela forma e acabou, não adianta. Então qualquer coisa, 3 vezes 3 é igual a 9, vai ser para sempre. Assim, o que é certo, né? Coisas que o homem compreendeu pela razão como certas, sempre vão valer desde o primeiro homem até o último homem, pouco importa as relações econômicas deles. Outro exemplo agora em relação ao bem. Pessoa que faz um ato bom, né? Faz alguma ação boa, ou seja, propriamente um bem para o outro. Por exemplo, pessoa que salva a vida do outro. Vê um fulano que está se afogando num lago, num mar, mergulha e salva a vida dele. Olha, esse ato é um ato que ele fez, foi bom com o outro, ele fez um bem. Esse ato vai ser sempre uma coisa boa, desde o primeiro homem até o último homem, pouco importa se essa pessoa que salvou era operário, era rico, pobre, remediado, trabalhava na agricultura, era burguês ou não era. Estou fazendo essa associação para ver quão ridículo é o marxismo, né? Então, é uma ação boa, é um transcendental. Todo mundo, com honestidade intelectual, vai dizer que essa é uma ação boa e vai dizer que isso vale para sempre. Raciocínio óbvio, claro, racional e que não está contido no mundo material. Por isso que é um transcendental.
Outro exemplo, beleza, aí talvez aí vai sempre ter um chato aí que vai falar que não é, que depende e tal, mas quem tiver boa vontade vai ver que, por exemplo, as 4 estações do ano de Vivaldi é uma bela música, principalmente do inverno. O inverno é espetacular, né? Quem aí tiver curiosidade, põe lá no YouTube Inverno da Europa Galante do Fábio Biondi. Espetacular. Então, as 4 estações do ano, para mim, eu acho a parte mais bonita. O inverno é uma maravilha aquilo, vai ser sempre bonito. Vai ser sempre bonito. Dadas as proporções, o simbolismo, tudo que não é uma maravilha. Uma obra-prima, vai ser sempre bonito, né? Inclusive, os transcendentais são convertíveis. Às vezes nós podemos falar uma ação boa, falamos, olha que bela ação, ele salvou outro do afogamento, às vezes a gente poderia falar, nossa, que bela ação que ele fez, né? Então as coisas mudam. O teorema de Pitágoras é um termo bonito também. A gente pode empregar o termo belo. A gente pode também fazer o contrário, também dizer que a música do Vivaldi é a música, é a verdadeira música, né? Então, são coisas que são objetivas, flagrantes, que se apresentam à nossa inteligência de forma claríssima e que não estão na matéria, né? Mas é uma coisa que a gente compreende, se a gente tiver em honestidade intelectual, nós não vamos recusar. Esses são os transcendentais. O Platão comentou sobre os 3, né? Aliás, isso daí dá uma bússola moral, né? Uma bússola de orientação impressionante. O que o Platão fez foi uma coisa assim, que impressiona. Porque o que é a arte se não vai cuidar do belo, né, de um transcendental? O que não são as ciências, né, que não vão cuidar das verdades? O que não é o direito e a ética, né, embora hoje tudo decadente, não vão cuidar do bem, né, e do bom, não vão cuidar do estudo das ações humanas e fazer as leis para disciplinar isso e tal. Então as ciências se relacionam com esses transcendentais aí do ser. É lógico que depois acrescentaram outros. São Tomás de Aquino pensava em 5, né? Também o que o ser seria uno, e também do aliquid, né? Aquilo que torna um ser diferente do outro. Mas não é porque tem 5 que vai deixar de existir a tríade platônica, conforme eu falei, que é realmente esplêndida, né? Quanto à metafísica, mais de uma definição. Metafísica é a ciência daquilo que é transcendente. Claro, excelente definição, que pensando na física em coisa ampla, trata do mundo material, tem que ter uma ciência que trata do mundo além da matéria. Essa ciência é metafísica, né? A própria palavra metafísica significa além da física, né? Então, os marxistas também vão entrar em curto-circuito em questões metafísicas, porque eles só acreditam em matéria, então vai ser difícil eles lidarem com conceitos como liberdade, conceitos como direito, conceitos como bem e belo, certo? Aquilo lá que eu já falei. Então eles vão ter muita dificuldade com conceitos mais abstratos e com raciocínios metafísicos, porque são raciocínios que vão além da matéria, que propriamente nos relacionam mais com o nosso espírito do que com a nossa alma, né? Do que com o nosso corpo. O homem tem corpo e alma, né? E são coisas que nos relacionam mais ao espírito, né? Então, bela definição de metafísica é essa, que é a ciência que cuida do transcendente. Filosofia é muito definida como a ciência das causas primeiras, né? E ainda por fim, eu acho que o pessoa que comentou lá e pediu também falasse do materialismo. Eu não sei bem o que ele quis dizer com isso, mas o materialismo pressupõe que não haja nada transcendente. Essa é uma definição. Então o Lenin entrou em contradição quanto ele distinguiu consciência de matéria. Não pode haver essa distinção. Por um materialista só existe o mundo material. Acabou, mas existe o mundo material, né? O que vale aqui, a gente vai morrer igual uns animais, a gente vive igual uns animais, segundo a concepção materialista, né? E não haveria nada ligado ao espírito, não poderia haver nenhuma dissociação entre matéria e alguma coisa, porque essa outra coisa não existe. Então não poderia entrar os transcendentais, não poderia entrar a metafísica como ciência, um monte de coisa aqui, hein? Isso aqui eu só estou dando alguns exemplos, né? Então, são coisas que, por isso que todo marxista vai se embaralhar quando vai comentar nesses termos mais metafísicos, que para ele ou ficam coisas sem sentido, ou que se eles acreditam no sentido e vão querer encaixar no materialismo, não vai funcionar. Vão sempre ficar enrolando
e pulando de galho em galho, né? Até mudar de assunto, né? Bom, fico aqui por aqui, não sei se o nosso, eu acho que ele chama Marcelo, não sei se o meu xará aí era isso realmente que ele perguntou, mas fica aqui então esses meus esclarecimentos. Obrigado.